Então, novamente, boa noite, galerinha. Tá chegando, né? Estamos chegando à nossa fase quase final. A gente tem mais agora poucos encontros para a gente finalizar a Física 3. E hoje eu preparei para vocês também mais um pouquinho do que a gente estava discutindo da última aula. Ah, tá. Vai ser meu primeiro ano, né, que eu vou aplicar a prova do Enem. Eu fui contemplada, recebi a notificação ontem, mas ainda não sei qual que vai ser a escola, não. A gente vai passar por um treinamento. Eles vão me enviar até o meio dessa semana como que vai ser esse treinamento, porque tudo está sendo online, né? Então acredito que o treinamento também seja. E assim que eu tiver notícias, eu aviso para vocês. Quem sabe algum de vocês não vão estar lá na escola que eu estiver aplicando a prova, né? Aí a gente vai se conhecer pessoalmente, pelo menos, né? Vou aqui, então, compartilhar minha tela com vocês para a gente discutir nosso tópico de hoje, falando ainda da eletrodinâmica. Vamos lá, então. Precisando, tendo qualquer dúvida, só chamar, tá, gente? Acho que agora esse microfone que eu coloquei aqui está funcionando direito. O outro, vou ter que dar uma olhada. Então, vamos lá. Sinaliza aí para mim se vocês estão vendo a tela, por favor. Sim. Ok. Então, a gente vai continuar falando da eletrodinâmica, da física 3. Na última aula, a gente falou sobre cargas elétricas também, corrente elétrica, DDP, diferença de potencial elétrico. E hoje a gente vai dar uma continuidade, que é falar sobre um pouco mais de resistores, geradores e receptores. Então, para a gente começar, né, os 3 tópicos que a gente vai discutir hoje: associação de resistores, geradores e receptores. Aí, para a gente começar a falar de associação de resistores, a gente precisa parar para pensar vou fazer uma perguntinha para vocês. Você já para pensar se as lâmpadas da árvore de Natal elas são ligadas da mesma maneira como as lâmpadas da nossa casa? Porque hoje em dia tem muitas maneiras diferentes. Até que da época que a gente enfeitava as árvores de Natal, a gente tinha um tipo de luzinha que se faltasse uma luzinha aqui, o circuito todo não funcionava. A gente falava, queimou a lâmpada da árvore. Agora, imagina se dentro da nossa residência também fosse ligada nesse estilo, de uma sequência de lâmpadas uma do lado da outra. É claro que se você olhar no teto, você vai ver uma sequência, dependendo da iluminação, uma está do lado da outra, mas o tipo de ligação delas são totalmente diferentes. Desculpa. Ai, só que faltava engasgar no meio da aula. Ai. Ai, Jesus. Isso que dá não respirar direito, tá vendo? E eu tô começando com uma fono agora, hein? Estão vendo aí? Sim. Desculpa, tá, gente? Tranquilo, professora. Então, na instalação elétrica da nossa casa, a gente pode até perceber que os aparelhos eles são ligados em série, mas, porém, o circuito que dá alimentação a eles não é uma ligação em série, é uma ligação totalmente independente. E por que que isso é perceptível? Porque se, de repente, você tivesse que apagar a luz da sala, mas a luz da cozinha ainda está acesa, apagaria todas as luzes. Ou se você fosse ligar um eletrodoméstico na tomada,
e apagasse a luz, o eletrodoméstico também não ligaria. Então, a gente diz que são situações diferentes. Os circuitos da nossa residência, eles são ligados em paralelo. E a gente vai ver essa diferença aí para frente. Já essas luzinhas de árvore de Natal, elas são ligadas em série. Se bem que ultimamente, da última que eu comprei, eu acho que a ligação dela também estava em paralelo, que a gente acaba nem usando mais esse tipo de exemplo, porque elas vão se modernizando a cada ano. E se caso você perder uma lampadinha dessa aqui, uma luzinha dessa, isso não vai interromper a corrente para que as outras acendam. Na ligação em série, isso sempre acontece. E aí as coisas foram evoluindo. Então, o que seria uma associação em série de resistores? Primeiro, a gente tem aqui um resistor, como eu disse na última aula, é um tipo de dispositivo onde a corrente vai sentir uma resistência para atravessar. E aí, com isso, ela vai gerar naquele resistor algum tipo de transformação, que pode ser uma transformação térmica, que é o que acontece com os chuveiros, com os ferros elétricos, que é onde a corrente passa, criando aquela barreira, essa resistência. Dentro da resistência, a resistência acaba aquecendo. Quando a gente tem um circuito em série, a gente sempre tenta trabalhar imaginando como que a corrente se comportaria dentro desse circuito. Então, a gente tem aqui dois pontos, que a gente chama de terminais, aonde a corrente vai iniciar num ponto e vai terminar no outro. Essa corrente, ela vai passar sem... Eu agora imagino como se fosse a ponta do lápis. Ela vai passar direto sobre todos esses resistores, sem a necessidade de você tirá-lo do papel ou tirá-lo da posição que ele se encontra. Então, quando ele passa por todos esses resistores, sem a necessidade de sofrer nenhum tipo de desvio ou fazer nenhum tipo de curva, no caso, se dividir, a gente diz então que essa ligação está em série. A tensão, né, a DDP que existe entre os terminais é uma só. É uma DDP geral, que a gente chama de tensão total, representada pela letra U, e a unidade de medida é volts. Mas, em compensação, cada resistor desse possui a sua DDP separadamente. Então, você tem aqui um valor de uma DDP relacionada àquele resistor, aqui uma outra relacionada ao resistor 2 e assim sucessivamente, independente de quantos resistores você tiver. Para encontrar o valor de uma resistência, como assim? Se você quisesse substituir todas aquelas resistências, as três, por uma apenas, a gente chamaria isso de resistência elétrica equivalente. Então, para eu substituir aqueles três resistores para uma apenas chamada resistência equivalente, quando a associação está em série, a gente soma os valores numéricos de cada uma daquelas resistências e é como se você substituísse aquelas três por uma só. Necessariamente não precisa ser três, podem ser várias, pode ser duas, né? Ou muito mais. Essa resistência equivalente é como se fosse a minha resistência total. É a compensação desses três. Então, a corrente que passa nessa resistência equivalente também é considerada a minha corrente total. Ela é a mesma que passa em todos os resistores. Então, vamos para uma atividade. Temos aqui dois resistores, eles estão associados em série, conforme o esquema, e ele tem uma DDP de 20 volts. Então, dessa ponta aqui, do começo do resistor R1 até o fim do resistor R2, a gente tem uma tensão de 20 volts. Isso significa que essa tensão de 20 volts, um pouco está dentro do resistor 1 e outro restante está associado ao resistor 2. A quantidade de tensão que vai para cada um deles depende do valor numérico que a gente tem em cada resistor. E, em compensação, a corrente é a mesma para todos. Então, a primeira pergunta é: determine a resistência equivalente da associação. Então, vamos lá. A corrente, a resistência equivalente
vai ser a soma dos dois resistores. Então, se eu substituir esses dois resistores pela soma deles por um resistor que equivale aos dois juntos, que no caso aqui é 5, né? Eu pego 2 mais 3, que vai dar 5. Eu estou substituindo tudo isso como se fosse um resistor só de 5. Também o meu circuito, o meu dispositivo vai funcionar normalmente. No item B, ele pede para calcular a corrente total. A corrente total só pode ser calculada quando você tem a resistência total e a tensão total, que aí você vai usar a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Tensão igual a resistência total vezes a corrente total. Então, aqui eu tenho já a resistência total, que me deu, que é 5, a tensão associada é 20, e aí eu quero encontrar a corrente, passo esse 5 dividindo para o outro lado, vai ficar 20 dividido por 5, que vai dar 4. O item C quer saber o valor da tensão em cada um dos resistores. Então, como eu falei, a gente tem um total de 20, aonde um pouco vai para o resistor 2 e outro pouco vai para o resistor de 3 ohms. Então, como eu já sei que a corrente total que está passando ali vale 4, basta eu substituir novamente pela tensão, pela lei de Ohm, U igual a R vezes I, substituindo os valores do resistor 1 e da corrente encontrada 4. Então, eu tenho aqui, no meu resistor 1, vai estar passando uma tensão, uma DDP de 8 volts, e no meu resistor 2 de 3 ohms, vai estar passando uma tensão de 12 volts. Simples assim. Alguma dúvida aqui nesse exercício? Vou seguir então. E aqui vem os detalhes que provavelmente é o que mais se cobra nas provas, além dessas contas de associações. O brilho, quando você pensa assim, numa associação em série, logo a gente usa as lâmpadas como exemplo de resistência, né? Porque elas podem ser utilizadas como uma simbolização, né? Simbolizar que aqui há uma resistência. Então, eu tenho aqui uma DDP que entra, né? Que vai gerar, então, a minha corrente elétrica, que vai passar por todas essas lâmpadas. Quando a minha associação é em série, o brilho de cada uma delas é bem menor do que se elas fossem num circuito paralelo. E se você tirar uma apenas, ou desenroscar um pouco que seja, toda a corrente para de se passar ali. Então, se você tirar ou queimar uma dessas lâmpadas, todas elas irão apagar, porque a corrente deixa de circular entre as três ali, né, nesse caso. Então, esses são os detalhes de uma associação em série. O brilho é bem menor, e se você tirar uma, corta-se a tensão, corta-se então a corrente elétrica e todas elas vão se apagar. Agora, na associação em paralelo, como o próprio nome já diz, eles estão paralelo. E como que você sabe que isso acontece? Você vai imaginar também a corrente, ela sai lá da minha tensão, da minha fonte geradora de tensão, e começa a circular. A tendência da corrente é ela sempre procurar o caminho mais fácil ao retorno da DDP. Então, a corrente ela vai dar essa volta toda no circuito e voltar para o ponto de partida. Só que ela vai encontrar resistência no meio do caminho. Quando ela chega nesse primeiro ponto aqui, que a gente chama de primeiro nó, a corrente se divide. Então, a gente começa com uma corrente total, chamada I. Quando chega num determinado ponto, uma parte dela vai ser, como é que fala? Puxada, né? Vamos dizer que ela vai ser puxada, direcionada para o resistor 2, e um pouco dela também vai ser direcionado para o resistor 1. Então, ela vai se dividir. Normalmente, ela não se divide igualmente. Por quê? Porque vai depender dos valores dos resistores. Então, ela vai se dividir em partes referente a cada um desses resistores, igual o que acontece com a tensão quando você está falando na associação em série. E aí, a gente tem 3 maneiras de calcular a associação de resistores em paralelo. Na associação em série, basta somar a quantidade independente da quantidade de resistores que estiver em série. Você soma um atrás do outro e vai. Na associação em paralelo, a gente tem 3 maneiras diferentes.
A primeira é quando você tem dois resistores em paralelo, aí você pode usar esse tipo de resistência equivalente, que é o produto dividido pela soma. Quando você tem mais de dois resistores, ou até mesmo dois, você pode usar também essa fórmula, que seria o inverso da resistência, é igual ao inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2, e assim sucessivamente. A parte ruim aqui é que a gente tem que fazer MMC, normalmente, ou dividir 1 sobre o número que tiver aqui, que aí fica mais fácil de calcular. E quando você tem todos os resistores, independente de quantos sejam, mas todos eles têm o mesmo valor de resistência. Você não precisa fazer nenhuma dessas outras contas anteriores. Basta você pegar o resistor referente. Então, por exemplo, se aqui for 10, 10, 10. Aí eu vou pegar o valor 10 e dividir pela quantidade de vezes que ele se repete. Então, se é 10, 10, 10, então vai ficar 10 dividido por 3. Aí eu vou ter o meu valor da minha resistência equivalente. É o que seria para substituir esses 3 resistores por um resistor apenas. Então, vamos para um exemplo. Eu tenho aqui um circuito que mostra que aqui há uma associação de resistores em paralelo. Aonde eu começo com a minha corrente aqui, né? Eu aplico uma DDP de 60 volts, gero então uma corrente. Chegando nesse ponto, um pouco da corrente vai para esse resistor de 30 ohms, e no outro ponto, a corrente vai para esse resistor de 20 ohms. Chegando aqui embaixo, elas se encontram novamente e volta a ser a corrente total. A pergunta do problema é: qual que é a resistência equivalente da associação? Então, eu vou fazer associação de resistores em paralelo. A letra B, a intensidade da corrente total. Então, qual o valor da corrente total que está entrando aqui? E a intensidade da corrente em cada um dos resistores. Nesse caso, um detalhe importante: a tensão, quando está numa associação em paralelo, ela é a mesma para todos os resistores. Independente se eu tiver aqui 20 resistores associados, essa tensão de 60 está para todos eles. Então, aqui eu tenho uma tensão de 60, aqui eu tenho uma tensão de 60. Se eu tivesse outro, sucessivamente, todos teriam uma tensão de 60. O contrário que acontece na associação em série. Na série, cada resistor tem sua tensão. A corrente é a mesma para todos. Na associação em paralelo, cada resistor tem a sua corrente. A tensão é a mesma para todos. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a resistência equivalente. Como eu tenho só dois resistores, eu vou fazer a multiplicação, né? O produto pela soma. Então, 30 vezes 20 dividido por 30 mais 20. Fazendo essa multiplicação e dividido pelo resultado, que é 50 embaixo, vai dar 12. Então, se eu substituir esses dois resistores, o 30 e o 20, por um resistor 12, vai surgir o mesmo efeito. A corrente elétrica que percorre todo o circuito. Então, se eu já tenho aqui a resistência equivalente, que é o meu 12, e eu tenho a minha DDP, que é a 60 do circuito todo, basta então eu fazer a lei de Ohm, que é U igual a R vezes I, passando 12 para o outro lado, dividindo 60, eu tenho então 5 amperes na minha corrente total, que está circulando em todo esse sistema aqui. Agora eu preciso saber quanto que em cada um desses resistores, desses 5 amperes, está indo. Então, eu tenho 5 no meu geral, mas um pouco está nesse 30 e um pouco está nesse 20. Aí eu faço também a utilização da lei de Ohm, e aqui a gente tem a tensão é igual a R vezes I, a tensão no caso aqui é 60, independente de quem ele seja, a corrente, a resistência é 30, então, para aquela resistência 30, eu tenho uma corrente de 2 amperes. Tem necessidade de eu calcular o próximo da mesma fórmula? Posso calcular da mesma fórmula, só para tirar a prova dos 9. Mas se eu já sei que eu tenho uma corrente de 5 amperes, 2 está sendo utilizado aqui nessa resistência de 30, obviamente, 3, que vai somando 3 mais 2 vai dar 5,
é o que vai estar na minha associação, no meu resistor de 20 ohms. São os macetinhos rápidos que a gente encontra para não precisar ficar fazendo tanta conta. Tudo bem até aqui? E aí também uma curiosidade na associação em paralelo. O brilho, quando você está numa associação em paralelo, o brilho das lâmpadas, ela é bem maior comparado com a associação em série. A tensão que a gente tem aqui em cada lâmpada, né, é a mesma. A corrente que passa por elas é diferente, vai depender de qual o grau de resistência que você tem em cada uma delas aqui. E se você tirar uma das lâmpadas, nada acontece. Simplesmente as outras duas vão continuar iluminando do mesmo jeito. Aí a gente entra numa parte que é o que mais se cobra nos concursos e no caso, no pré-vestibular também, ó, que pode ser que cobra também no Enem, que são as associações mistas. Aqui a gente está misturando tanto a associação de resistores em série, como também em paralelo. E para a gente resolver esse tipo de circuito aqui, a gente tem que vir eliminando blocos e blocos para que você consiga resolver como se você tivesse que substituir todas essas resistências por uma resistência apenas, por uma resistência equivalente apenas. Então, a primeira coisa para a gente saber por onde começar, a gente imagina o caminho da corrente. Então, aqui está a minha fonte geradora, né, que vai me dar a DDP. Aí daqui sai a minha corrente, passa pelo primeiro resistor. Quando ela chega nesse primeiro ponto, nesse primeiro nó, ela se divide. Uma parte dela vai vir para esse resistor R2 e uma parte dela vai seguir caminho. Quando ela chegar nesse segundo nó aqui, uma parte dela vai vir para esse resistor R3, R4 e outra parte vai seguir o caminho, passando por R5, R6 e se encontrando novamente aqui e voltando ao ponto de partida. Então, nesse momento, você analisa que você não pode simplesmente começar a resolver a minha associação, por exemplo, se fosse série, nesse ponto aqui, ó, R1 com R2. Porque o R2 está ligado ao R3, que por sua vez está ligado ao R4, que por sua vez está ligado ao R6 e R5. Então, a gente vai começar a resolver esse esquema pela última parte, onde não tem mais uma ligação, que a gente vai chamar, que seria o R5 com o R6. E aí vai ficar assim. Aqui eu tenho uma resistência equivalente para ser resolvida. Nesse ponto aqui, não tem nenhum nó e a minha corrente não se divide para nada. Então, a mesma corrente que passa no R5, passa no R6. Então, eu posso dizer que nesse momento aqui, eu tenho uma associação em série. Na associação em série, basta somar os dois resistores e aí substituí-lo por um resistor equivalente, que no caso aqui vai ser 2 mais 6, que dá 8 ohms. Ok, então agora eu substituí esses dois por um resistor equivalente chamado 8 ohms. Aí agora eu faço o mesmo caminho da minha corrente. Chego aqui, uma parte desce para o R2, outra parte desce para o R3 ou R4 e outra parte desce para essa resistência equivalente 1. Essa resistência equivalente 1, ela se encontra em paralelo com essas duas outras resistências. Mas antes de eu resolver esse paralelo, eu posso resolver essa resistência em série aqui, para que eu tenha apenas um resistor no meio desse caminho aqui. Então, aqui também é uma associação em série, e aí eu pego a soma de R3 com R4, que no caso vai dar 10, 4 ohms mais 6 ohms é igual a 10, e substituo, então, esses dois resistores por apenas um resistor, que agora chama resistor equivalente 2. Aí faço novamente o meu circuito. Tenho aqui, passo a corrente pelo R1, chega nesse primeiro nó, ela se divide passando por R2 e indo até o próximo nó. Nesse próximo nó, ela passa pela resistência equivalente 2 e também passa pela resistência equivalente R1. Então, nesse ponto aqui, ela se divide também. Toda vez que a minha corrente se dividiu, eu tenho um circuito em paralelo.
Então, eu posso dizer que 8 está em paralelo com 10. Mas como desse ponto até aqui nada mudou, eu posso dizer que 8 está em paralelo com 10, que está em paralelo com 10. E aí eu posso resolver esses 3 resistores como circuitos em paralelo ao mesmo tempo. Então, seria a minha resistência equivalente 3. Fazendo, então, como eu tenho 3 resistores, eu vou usar uma daquelas formulazinhas que é o inverso, né, dos resistores. E aí, então, eu tenho aqui 1 sobre R2, 1 sobre resistência equivalente 2 e 1 sobre resistência equivalente 1. Fazendo lá a nossa mágica da matemática, a gente tem, então, esses valores aqui, que aqui achei mais fácil dividir, 1 dividido por 10, 0,1, somando tudo embaixo dá 0,325, e 1 dividido por 0,325 deu 3,08. Então, se eu substituir esses 3 resistores aqui para apenas um de 3,08, eu não vou interferir em nada na minha associação. E ainda dando continuidade aqui, sobraram-me só 2 resistores, que nesse caso agora não tem nenhuma divisão, a mesma corrente passa para os dois, então aqui eu tenho uma associação em série também, que é o R1 mais a resistência equivalente 3. Somando os dois, eu tenho então uma resistência total de 8,08 ohms. E aí o que aconteceu? Todo aquele meu circuito que tinha de resistor 1 até o resistor 6, eu poderia ter substituído por apenas um resistor de 8,08, que estaria fazendo o mesmo efeito. Então, o detalhe disso tudo é a gente sempre imaginar como que a corrente vai se comportar durante esse percurso, para eu poder saber por onde eu vou começar as minhas associações, para assim poder seguir e fazer as minhas associações em série e paralelo, dependendo da ocasião e como o formato que ele vai me criar. Tem também alguns detalhes que são pegadinhas em algumas provas, que é chamado curto-circuito. Então, pegando como exemplo o último desenho ali, onde eu tenho uma associação aqui, nesse caso aqui é uma associação em série, mas alguns exercícios apresentam esse formato aqui, ó, aonde eu coloco um fio condutor sem nenhum tipo de resistência, né? Aqui é onde esse fio aqui está sendo representado como se não tivesse resistência nenhuma, resistência nula, passando ao redor do resistor 1. A corrente, ela não é boba, ela vai querer sempre percorrer o caminho mais curto e menos sofrido para ela. Então, ela vai sair da minha fonte geradora, ela vai chegar nesse ponto aqui, que a gente pode considerar um nó, ela vai passar por esse fio e depois seguir todo o seu caminho. E aí, o que acontece? Aquele resistor R1 deixa de existir. Então, nesse ponto aqui, a gente chama que aconteceu o chamado curto-circuito. Esse pedaço, esse pequeno resistor, deixou de ter utilidade. Ele está ali, mas ele não está funcionando, ele não está servindo para nada. Porque a minha corrente, muito esperta, cortou caminho para percorrer e voltar à sua fonte novamente. E aí ela interpretou que só tem isso aqui no meu circuito, que é só esse resistor de 3,08 que ela passou. E muitos exercícios, eles vêm nesse formato. E aí vem a pegadinha. Eu tenho aqui uma corrente que vai entrar no terminal A e vai chegar no terminal B, que a gente chama de terminais de associação. Então, você tem que reparar que aqui vai ter corrente, aqui vai ter corrente. Se fosse mais um resistor aqui embaixo, eu teria, então, a minha corrente sendo dividida para R1, para R2 e o resistor aqui embaixo. Mas como a corrente é muito esperta, ela quer o caminho mais fácil. Quando ela chegou nesse ponto aqui, ela viu que tem um caminho que não tem resistência para ela poder chegar ao ponto seguinte, que é o objetivo, ela vai cortar caminho, ela vai passar por tudo isso daqui. Acontecendo, então, a anulação desses 2 resistores, R1 e R2, tendo nenhuma utilidade ali. Isso também acontece demonstrados em alguns exercícios, como se fosse esse chanfro aqui, ó, que é essa curva que a gente faz em cima desse resistor. Então, o que acontece? Esse resistor R2 deixa de
existir. Ele não faz a menor diferença. Então, aqui a minha corrente entra nesse ponto, dá a volta e percorre por outro lado do circuito. E os mais comuns das questões de vestibulares? Esse tipo de resistência, esse tipo de associação. A corrente ela sai do ponto A, ela teria que percorrer todas essas resistências até chegar ao ponto B. Então, ela chegaria aqui, ela se dividiria um pedaço para cá, um pedaço para cá e outro pedaço para cá. Porém, como ela é muito esperta, ela vai pelo caminho mais fácil, cortando todos esses resistores e anulando todos eles. Simplesmente aqui é um curto-circuito direto, onde nenhuma desses resistores aqui tem fundamento, tem corrente passando por eles. Muito atento a esse tipo de desenho, tá? Aí a gente chega numa parte que seria só a aula de hoje, de geradores e receptores. A gente trabalha muita fórmula aqui também. O gerador, como o nome já diz, ele vai gerar uma energia, o receptor ele vai receber essa energia que já foi gerada ou não. Vamos começar falando um pouquinho de história, um pouquinho de geradores, que foi lá em torno de 1800, Alessandro Volta, ele descobriu o primeiro aparelho capaz de produzir corrente elétrica, que no caso é a pilha. Então, esse aqui é a foto da pilha, né, a primeira pilha que foi criada por Alessandro Volta, e por isso a gente dá o nome, né, da DDP e tensão da unidade de medida de volt, em homenagem a ele. E ele conseguiu, então, transformar essa energia química em energia elétrica. E de lá para cá, né, teve essas evoluções, as pilhas teve suas transformações, foi se aperfeiçoando. Hoje até, inclusive, as baterias de automóveis, né, também entram nesse aperfeiçoamento, nessa evolução toda. Mas em 1835, Faraday, ele conseguiu, né, ele descobriu uma forma de produzir a energia a partir da energia mecânica. E esse tipo de gerador que a gente existe até hoje nas usinas hidrelétricas, nas termoelétricas, nas nucleares e etc. Né? Então, esse gerador é uma máquina elétrica capaz de transformar uma energia de uma determinada modalidade em energia elétrica especificamente. Essa é a funcionalidade desses geradores. Agora, para a gente calcular como que a gente vai saber qual o valor que é propício para aquele gerador, existe uma fórmula para a gente chegar até ele. Mas, para isso, a gente precisa conhecer alguns mecanismos que tem dentro desse gerador. Por exemplo, uma pilha, né, que vai gerar a DDP, que vai fazer a minha corrente, meus elétrons se organizarem numa sequência ordenada, criando assim uma corrente elétrica, no qual vai passar pela minha primeira resistência, que eu posso chamar de lâmpada, e através da transformação da energia elétrica em energia luminosa. Ou energia térmica também, que é quando acontece o efeito Joule. Os geradores, eles não são considerados todos ideais, porque eles não são 100% eficientes. Eles possuem lá suas estruturas metálicas que vão apresentar uma certa resistência elétrica quando eles estiverem sendo percorridos por uma corrente elétrica. E com isso ele vai dissipar um pouco de energia, ou seja, vai transformar aquele tipo de energia elétrica numa outra fonte de calor, por exemplo. E aí essa quantidade de energia elétrica disponível lá no gerador, que é por onde começa tudo, ela sempre vai ser menor do que a energia que não é elétrica consumida por ele. Então, a gente tem aqui a energia entrando no gerador e ela sendo um pouco... vai para os dispositivos do gerador e outra parte vai para o aquecimento desse gerador. E com isso, então, a gente calcula através de potências, que seria a potência elétrica, vai ser igual à potência que está sendo utilizada, que é a potência útil, menos a potência térmica. E a gente sabe como calcular a potência, que a gente viu na última aula? P é igual a U vezes I. E com isso, fazendo a nossa transformação dessas unidades, a gente cria um dispositivo
que produz uma diferença de potencial, que é chamada força eletromotriz. Não é uma força, ela é uma tensão elétrica, ela também é medida em volts, porém esse nome é mantido por razões históricas só. Então, quando a gente liga circuitos elétricos, os geradores reais, eles não conseguem estabelecer uma diferença de potencial igual à força eletromotriz. Então, essa tensão produzida por eles é um pouquinho menor. E aí, a gente tem, então, no gerador, relação com 3 grandezas. A tensão útil, que é esse U grandão aqui, a força eletromotriz, que é esse Ezinho, que é essa letra grega aqui, que agora me faltou a memória, não sei se é Epsilon, eu esqueci agora, depois eu coloco nos comentários. Ela é representada por força eletromotriz, nesse formatinho aqui. Alguns livros até utilizam a letra E mesmo, normal. E a tensão dissipada. A tensão dissipada, a gente usa, que é a tensão que é onde você tem a corrente. Então, seria U igual a R vezes I, que no caso, a gente vai substituir, em vez de colocar um U novamente aqui, a gente vai usar R vezes I. Onde a resistência, esse R aqui, é chamado de resistência interna, e esse I é a corrente elétrica do circuito. Então, aqui eu tenho a curiosidade do que seria cada uma dessas tensões, porque, voltando aqui, na verdade, a gente está usando 3 tensões. A tensão utilizada, a força eletromotriz e a tensão dissipada. Então, a força eletromotriz é quando você tem um gerador que ele é perfeito, toda a energia que ele produz, que ele ia produzir seria fornecida a esses circuitos elétricos. Essa força produzida pelo gerador perfeito é chamada de força eletromotriz, embora seja, como eu expliquei, ela não é uma força, mas sim uma medida de tensão. A tensão utilizada é aquela que está sendo utilizada pelo gerador mesmo, que ela consegue, né, fornecer uma porção para dar energia que se transforma. Então, a gente chama de tensão fornecida pelo gerador real, ou tensão útil, ou tensão utilizada, e ela é representada pela letra U. E a tensão dissipada, que seria a que a gente usa a primeira lei de Ohm, que é U igual a R vezes I. Então, em vez de você colocar o outro U lá, a gente coloca R vezes I no lugar daquele outro U, que é da nossa lei de Ohm, usando esse termo R vezes I. Aí vamos para a quarta atividade relacionada a gerador. Então, a gente tem aqui um gerador real de resistência interna, Rzinho, 0,5, e é atravessado por uma corrente de 1 ampere. Então, I é igual a 1 ampere. Sabendo que a força eletromotriz desse gerador vale 10 volts, determine a tensão útil, que é capaz de fornecer o circuito elétrico. Então, na resolução, a gente vai utilizar a equação de geradores, que é U igual a esse Ezinho, menos R vezes I. Então, substituindo os valores, a gente tem 10 menos 0,5 vezes 1, que vai dar 9,5. Primeiro a gente faz a multiplicação, depois a subtração. Simples, é só isso para utilizar nos geradores. É guardar, então, essa formulazinha que a gente tem, que eu estou demonstrando aqui. Agora, nos receptores, eles têm uma certa diferença, bem pequena, bem sutil. Então, o receptor, ele é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em outra forma de energia, não exclusivamente a térmica. Então, o melhor exemplo disso são os motores elétricos. E no nosso dia a dia, a gente tem muitos receptores, que são geladeiras, os liquidificadores, os aparelhos de som, computador, impressora e etc. Em um circuito, o receptor, ele recebe energia do gerador, ele transforma de tal forma que ocorre uma redução da força eletromotriz. Então, por causa da redução da força eletromotriz, daquela FEM, a gente diz que essa força se chama contra-eletromotriz,
que também é representado por aquele Ezinho, que aqui até ficou uma letra maiúscula, mas é aquele Ezinho bonitinho, com um acentozinho em cima. Que é o que seria isso? Seria uma força eletromotriz oposta à força do gerador. Então, o esquema que quando a gente vai representar a figura, né, quando a gente quer representar um circuito elétrico, nós temos aqui a corrente, a força eletromotriz, o sentido que a corrente vai circular no gerador, e aqui a nossa resistência interna, a resistência Rzinho. Isso aqui é a representação de um gerador. Já no caso do receptor, é o contrário. A corrente, como ela foi gerada do gerador, então ela está sendo seguida ao contrário, né? Ela vai passar pela resistência interna do receptor e pela força eletromotriz chamada contra-eletromotriz. Aqui a gente pode ver que a corrente ela sai do polo negativo, né? Ela está aqui no polo negativo para o polo positivo. No caso da força do receptor, ela está vindo do polo positivo para o negativo. E aí a equação ela é muito parecida com a equação do gerador. Porém, aqui, né, no seu centro, é uma soma, porque essa DDP, essa tensão útil, ela vai ser maior do que a minha força contra-eletromotriz. Então, a minha resistência interna e a minha corrente elétrica, ela vai se somada, né, que é a minha lei, né, da lei de Ohm, né, meu U aqui, ela vai ser somada com a minha força contra-eletromotriz. E aí, um exemplo. Qual será a força contra-eletromotriz de um receptor elétrico que possui uma resistência interna de 2 ohms, quando submetido a uma DDP de 200 volts percorrido por uma corrente de 20 amperes? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a equação característica do receptor. Então, U é igual à força contra-eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente do circuito. Substituindo os valores, a gente tem aqui, então, 2 vezes 20, né, fazendo multiplicação sempre primeiro. Aí a soma passa para o outro lado, subtraindo, 200 menos 40. A gente tem, então, a força contra-eletromotriz de 160 volts. Percebe que essa tensão, né, essa força eletromotriz, contra-eletromotriz, ela tem um valor menor do que a minha tensão útil, utilizada pelo meu receptor. O contrário que acontece quando a gente está falando de geradores. E aí, com isso, cria-se uma lei em homenagem a um físico francês, Claude Paul. Alguns professores falam Paulet ou Paulet, né? Vai depender muito da pronúncia aí de algumas pessoas. Eu aprendi como Paulet, mas é uma expressão usada para a gente quando a gente quer determinar a intensidade da corrente elétrica. Apenas a corrente elétrica. Então, em vez de você fazer toda a analogia, né, de tensões, a gente vai direto para ela. Quando você tem aqui um circuito gerador-resistor, então eu tenho aqui o meu gerador, onde eu tenho a minha força eletromotriz, a minha resistência interna, sendo percorrido por uma corrente. E do outro lado eu tenho um resistor. Então, esse aqui é um circuito elétrico fechado, que a gente chama de malha. Então, essa malha aqui, o modo de ser calculada vai ser nesse sentido aqui. Nesse pequeno espaço, esse primeiro circuito aqui, a gente tem uma tensão, que é a minha tensão do gerador. U igual a Ezinho menos R vezes Izinho. E desse outro lado, a gente também tem uma tensão. A tensão é a mesma para os dois lados. Só que a tensão aqui é a tensão no resistor. Como que a gente calcula a tensão no resistor? U igual a R vezes I. Todos os dois são U. Então, eu tenho que R vezes I é igual a E menos Rzinho vezes Izinho. Então, fazendo a transformação matemática aqui, a gente tem, então, a corrente é igual a E, passa a resistência para o outro lado dividindo, junto com a resistência interna, e essa resistência R é a resistência externa do circuito, como se fosse uma resistência equivalente.
Se eu tivesse mais resistores aqui, eu ia calcular a resistência equivalente para eu poder substituir nesse R grandão. No caso de você ter um circuito gerador, resistor e receptor, a gente utiliza essa última formulazinha aqui, onde você vai acrescentar, além da resistência equivalente, mais a resistência do gerador, mais a resistência do receptor. E com isso, a gente tem também a força eletromotriz, que é lá do gerador, menos a força contra-eletromotriz, que é do meu receptor. E aí ela fica completa, para você encontrar a corrente mais fácil por aqui. O último exemplo, a gente tem aqui um motor elétrico com uma força eletromotriz de 7 volts e uma resistência interna de 1 ohms e é conectado a um gerador elétrico de 12 volts e uma resistência interna também de 1 ohms. Determina a intensidade da corrente. Então, a gente vai usar direto corrente, onde a gente está trabalhando força eletromotriz no gerador e também receptor. Aí aqui, como o enunciado fala, ele é um motor elétrico, que é um receptor, conectado diretamente a um gerador, que dessa maneira a gente vai usar, então, essa lei, para poder encontrar, então, a minha corrente, que é o que o problema quer saber. Então, usando a formulazinha, substituindo os valores, a gente tem aqui 7 volts, que é a minha força eletromotriz, e 12 volts, que é a minha força do meu gerador, que vai ser 12. A resistência interna dos dois é a mesma. A minha resistência externa, que seria a minha resistência equivalente no circuito aqui, ele não forneceu, então ela é considerada zero, não vai influenciar. E resolvendo isso daqui, a gente tem 5 sobre 2, que vai dar 2,5. E é só isso por hoje. Para vocês, eu indico que vocês possam refazer esses exemplos novamente, como uma forma de, como que diz? Uma forma de já estudando, né, os tópicos. Como agora eu já juntei a matéria passada, que fala sobre as leis de Ohm com resistores e etc., mais a matéria de hoje, eu vou formular para vocês uma listinha de exercício, juntando esses dois conteúdos, para que não fique nada perdido, para vocês poderem praticar um pouquinho. Tá certo? Então, vou finalizar então aqui a gravação e me despeço então de vocês, que a aula é só isso. Tá bom? Boa noite, professora. Muito obrigada pela aula. Obrigada, eu agradeço a vocês. Desculpe a correria, né? Como sempre, eu falo rápido pra caramba, mas qualquer coisa, só me acionar lá no WhatsApp ou no Instagram para a gente tirar qualquer dúvida. Ou até mesmo se vocês encontrarem algum tipo de exercício, né, de vestibulares mesmo, de Enem anterior, e que vocês queiram resolver e que encontrem alguma dúvida, pode me perguntar, tá joia, gente? Fico à disposição para vocês. Tá joia, professora. Obrigada. Boa noite, viu? Boa noite, gente. Bom descanso. Igualmente.